Graça e paz, amados, tudo bem? Mais um momento em que nós vamos compartilhar coisas tão ricas e profundas de uma igreja que operou de uma forma eficaz na fé, na esperança e amor. A igreja em Tessalônica, a igreja que estava consciente daquilo que eles receberam em apenas 3 finais de semana. E estavam convictos e plenos de que o que eles receberam era tão importante que eles não só ouviram, mas começaram a pôr em prática a vida da fé. E a vida da fé é uma vida progressiva. Quando entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, nós vamos saber e ver que Ele foi até o fim, aquilo que foi designado para Ele. E nós, como filhos e discípulos, entendemos que somos discípulos e aquilo que Jesus fez nós faremos também. Na sua vida de obediência, na sua vida de amor, andando como Ele andou aqui na terra visivelmente, porque Ele continua em nós através do seu Espírito. E no capítulo 4 da Carta aos Tessalonicenses, diz assim no versículo 1: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A progressão da nossa vida precisa ser evidente, a nossa vida de fé. Se eu amo, eu preciso hoje amar e amanhã amar muito mais. Se eu tenho fé para hoje, a fé que eu vou viver amanhã é uma fé muito maior do que para hoje. Sempre nós precisamos viver. Paulo, certa vez, ele fala a carta aos Romanos, no capítulo 1, que a nossa vida precisa ser de fé em fé. Ou seja, há uma progressão da nossa vida de fé. E os nossos irmãos tessalonicenses, eles receberam muitas instruções para que continuassem andando e vivendo uma vida de fé e santidade. No versículo 9, ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, eles estavam operando na vida de amor, andando em amor. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. No nosso tempo, nas nossas igrejas, nos nossos lares, no nosso trabalho, uma das coisas que precisa ser evidente em nossas vidas é o amor, é a vida de amar. Amar ao próximo, amar a Deus, amar aquilo que Ele nos confiou. O amor precisa ser uma das partes mais evidentes da nossa vida. E os tessalonicenses, eles tinham isso como que prática na vida deles. Quando ele fala no versículo 10, e na verdade estáis praticando isso, para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos que progredis cada vez mais. Paulo trouxe para cada um deles, a fé precisa ser progressiva. Eles estavam ali em operosidade, amando, andando em amor, operando em fé, mas eles não poderiam parar. Hoje, a maioria das igrejas, nesse período, talvez você vai ver esse vídeo depois da pandemia, pós-pandemia, mas no presente momento, muitos estão ouvindo pregações, a palavra de Deus, por meio da internet, através da internet. E eu vou dizer para você uma coisa, é muito bom você ouvir e se expor a palavra como você está fazendo agora, mas melhor ainda é você entrar no seu quarto, estar na sua intimidade e ler a palavra e permitir que a palavra seja revelada para você naquilo que você precisa, na sua necessidade. E às vezes, muitos se acostumam, ouvem aqui uma ministração aqui, outra ali, e se esquecem de fato de que a vida da fé e a vida do amor precisa ser progressiva. Sabe, amados, o amor jamais para mim e para você, para as nossas vidas, pode ser algo tão normal. Amar é uma atitude e essa atitude precisa ser progressiva, porque entendemos, quando Paulo estava trazendo aqui, que a vida de fé e amor precisava ter progressão, precisava ter crescimento. Porque hoje você pode estar passando por uma circunstância em que a fé de hoje foi suficiente para hoje,
mas a circunstância que possa vir amanhã ou daqui a um tempo é muito maior do que a que você viveu hoje. Então você não pode simplesmente usar da forma com que você viveu naquele momento e achar que vai dar certo para sempre. Não. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E como que nós aumentamos a fé? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A nossa fé precisa ter crescimento. Nós recebemos uma medida de fé. Romanos 12 traz isso para nós. E a vida de fé é uma vida operosa. A vida de amor é uma vida operosa e eficaz. No versículo 12 diz assim: de modo que porteis com dignidade para com os de fora, em nada precisais. A igreja em Tessalônica, os tessalonicenses, eles receberam a palavra e eles tinham convicção de que Jesus estava voltando. Só que alguns, eles meio que ficaram alheios e começaram a andar ociosos. Já que Jesus vai voltar, então eu vou viver a minha vida aqui, orando, jejuando, lendo a palavra, esperando Jesus. Amados, eu e você estamos vivendo e nós não podemos parar nada. A nossa vida não pode parar por causa da esperança. Eu sei de fato Jesus em qualquer momento e a qualquer momento Ele voltará. Mas eu preciso ter convicção de que eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me confiou a fazer e que colocou nas minhas mãos. E houve um grupo de irmãos tessalônicas, em Tessalônica, eles estavam simplesmente ociosos, não vou mais trabalhar porque vai ser melhor eu ficar aqui esperando Jesus voltar. E amados, quantas perseguições aconteceram nessa época para eles, ao ponto de Paulo escrever no capítulo 4 ainda sobre o consolo de pessoas que haviam perdido seus entes queridos. O que me chama a atenção no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele trazendo para vidas que haviam perdido seus entes queridos, que eles não se desesperassem, que eles ficassem tranquilos, que eles ficassem em paz, conforme aquilo que Deus já havia falado para eles, eles entendessem que eles iriam encontrar novamente aquelas pessoas que eles perderam. Amados, quantas vidas perderam seus entes queridos nessa pandemia? E qual consolo que nós poderíamos dar? Que consolo a palavra traz? No versículo 13 ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu e você que temos a Jesus Cristo e cremos que Ele morreu e ressuscitou e Ele voltará. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus que veio salvar, curar e libertar e nos dá uma dos maiores presentes que um homem poderia receber, a vida eterna. Jesus está voltando e nós sabemos que a partida, a despedida de entes queridos causa de fato dor, tristeza, mas a convicção precisa estar dentro de nós, de que, como já falamos, é um até logo. Sabemos que Jesus voltará e Ele trará em sua companhia aqueles que renderam suas vidas a Jesus, os nossos entes queridos. E a morte estava muito próxima ali deles. Eles já haviam perdido muitas pessoas que eles tinham como apreço, entes queridos. Mas ele traz aqui no versículo 18, aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E essas palavras precisam, amados, estar de fato em nossos corações. Paulo, quando ele encerra essa carta aos Tessalonicenses, ele começa a dizer sobre a vigilância que nós precisamos ter. No versículo 4 e 5, ele diz assim, do capítulo 5: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Hoje nós temos ouvido tantas datas, tantas estatísticas do retorno de Jesus. Pessoas têm falado veementemente o dia, o mês, o ano em que Jesus vai voltar. Amados, não fiquem atentos a estas palavras, porque a Bíblia não diz que dia,
que mês e que hora que Jesus vai vir. Quando Paulo escreve aqui no versículo 1, ele diz assim: relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que alguém vos escreva. Não existe o tempo certo, a hora certa de que Jesus vai voltar. O que a palavra diz é que precisamos crescer no amor, crescer na fé e tendo a esperança em nosso coração de que Jesus voltará. E não será surpresa para mim nem para você. Nós precisamos estar vigilantes, constantes, progredindo no amor, progredindo na fé. E os Tessalonicenses eram uma igreja muito operosa e eles sabiam muito bem como era andar em fé, andar em amor. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele endereça aos irmãos que estavam sendo perseguidos e atribulados. Mas mesmo em tribulações e perseguições, graça e paz havia em abundância na vida deles. Paulo ele encerra essa carta falando da necessidade da vigilância que precisavam ter. Nós precisamos ter. Como eu recebi essa palavra para a minha vida? Como eu entendo que Jesus ele quer que nós estejamos preparados, estejamos a cada dia conscientes daquilo que ele tem para nós. No versículo 14 do capítulo 5, Paulo ele encerra essa carta falando assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Regozijai-vos sempre. Versículo 16. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda a aparência do mal. Cada tópico dessa finalização da carta, Paulo estava vacinando aquele povo e nos vacinando também, trazendo para as nossas vidas essa necessidade que nós precisamos ter, amados, de uma constância. Considere, honre a unção daqueles que estão se esforçando para que o Evangelho, que a palavra alcance multidões, alcance sua família, alcance sua vida. Cada instrução que Paulo estava trazendo aqui para as nossas vidas são pérolas, são tesouros. E nós não podemos nos esquecer, amados, daquilo que Jesus já disse para nós, porque Ele voltará e em breve Jesus voltará. Não fique preocupado, eu hoje com medo. Não, você não precisa ter medo, porque esse dia não será surpresa nem para mim nem para você. Precisamos estar como Paulo fala aqui no versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A santificação precisa estar em tudo em nosso ser, o homem todo, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E ele diz assim, que seja conservado íntegro, inteiro, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus tem te chamado, tem nos chamado a cada dia para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida íntegra, porque falta pouco para o seu retorno. Precisamos estar convictos, amados, daquilo que Ele já disse para nós. Que a cada dia você cresça na fé e no amor e tendo a esperança no seu coração de que daqui a pouco nós estaremos com Ele eternamente. Fiquem na paz.